Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, eu sou de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo dos determinantes, né? Já é as últimas aulas sobre esse assunto, né? Já está finalizando, tá? Mas já tem muita coisa disponível para vocês lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, né? Quem quer atualizar o seu conteúdo, revisar, ou então aquela aula que você não entendeu, quer rever, vai lá, tá lá todo o conteúdo de determinante para você estudar. Beleza, galera? Hoje, turma, a gente vai ver dois elementos que se calculam no determinante, que é o chamado de menor complementar e o cofator. Tá? O que é o menor complementar, como é que se calcula, o que é um cofator de um elemento, de uma matriz, certo? São esses assuntos que a gente vai abordar hoje aqui com vocês. O cofator e o menor complementar, ele vai ser útil para a gente, porque a gente vai aprender aqui a resolver o determinante pelo teorema de Laplace. Tá? Lembrando que a gente já viu algumas formas de calcular determinante aqui, determinante de matriz de ordem 2, de ordem 3. A gente aprendeu algumas propriedades, né, que permitem a gente calcular o determinante sem fazer muito cálculo, apenas pela observação dessas propriedades, certo? Vimos também outras formas aí de resolução de determinante, como a regra de Chiot, e também vimos também regra de Sarri, né, que calcula determinante de matriz de ordem 3. Então já tem um vasto conteúdo aí já dado para vocês. Tá? O que a gente vai ver aqui é uma outra maneira de calcular o determinante, que é usar o teorema de Laplace. Agora, para que eu possa calcular o determinante usando Laplace, eu preciso primeiro saber esses dois elementos que a gente vai ver hoje, certo? O menor complementar e o cofator. Tá? Por que, professor, é necessário ver esses elementos? Porque o teorema de Laplace, que permite calcular determinante, ele usa esses elementos, tá? Para você poder calcular o determinante de uma matriz. Beleza? Então vamos aqui ver o que é cofator e menor complementar. Primeiro vamos falar de menor complementar D e J, tá? Porque é o menor complementar de um elemento A e J. Tá? Então a gente usa a notação D e J. Certo? Então chamamos de menor complementar, notação D e J, o determinante obtido com a eliminação da linha e da coluna do elemento D e J. Certo? Então veja só, como é que eu faço para encontrar esse menor complementar? Bem simples, ó. Vamos botar aqui um exemplo. Eu coloquei aqui uma matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 3, né? Matriz 3 por 3, e quero encontrar o menor complementar do elemento D1. Aliás, o menor complementar D1, que é o menor complementar do elemento A11. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você localizar esse elemento A11. Tá? Saber onde que ele está. Você sabe que esse elemento A1 ele está na primeira linha e na primeira coluna. Tá? Então, localizei aqui, ó, esse elemento aqui, ó, A11. Aí o que você vai fazer? Você vai eliminar a linha dele e a coluna, que ele se encontra. Tá? Então, eliminando aqui a linha 1 e elimino a coluna 1. Certo? E aí eu vou calcular o determinante dos elementos que sobrarem. Tá? Então, sobrou aqui o 3, 4, menos 1, 5, que é o determinante de uma matriz de ordem 2. Pronto. Tá? E aí você calcula esse determinante. Matriz de ordem 2 você já sabe, né? Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Já estudamos isso. Então, se eu multiplico, vai ficar 15. Ó, quando multiplica 4 por menos 1, dá menos 4, só que você muda o sinal. Então, fica 15 mais 4, isso aqui vai ser igual a 19. Então, esse valor aqui é o menor complementar do elemento A1. Certo? Vamos lá, D32. Vamos encontrar o elemento A32. Certo? Que ele quer calcular o menor complementar desse elemento.
Então perceba que ele está na terceira linha e na segunda coluna. Então esse elemento aqui, ó, é o elemento A32, certo? Feito isso, vamos aqui eliminar a linha que ele ocupa, a coluna e a linha, certo? Feito essa eliminação, perceba que vai ficar quem? Ficou 1 e menos 1 e ficou 3 e menos 1, certo? Então fica uma matriz de ordem 2. Ok? E aí o procedimento é o mesmo, né? Vai ficar 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1, certo? E 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3, vem para cá mais 3. Beleza? Aí o resultado vai ser igual a 2. Menos 1 mais 3, 2. Certinho? Mais uma aqui para a gente reforçar. Eu quero saber o menor complementar do elemento D33. D33 está na terceira linha e na terceira coluna. Então, trata-se do elemento 5 aqui, ó. Tá? Então, vamos aqui eliminar a linha que esse elemento ocupa, ó. Eliminei a linha dele e eliminei a coluna dele. Certo? Então, quando você faz isso, resta os elementos que você vai calcular o determinante. Então, nesse caso aqui vai ser 1 e menos 1, 2 e 3. Os elementos que restam. Certo? Então, beleza. 1 multiplicado por 3 dá 3. Menos 1 multiplicado por 2 dá menos 2. Vem para cá mais 2. Então, menor complementar vale 5. Certinho? Então, dessa forma que você calcula o menor complementar. Thomas, se eu tiver uma matriz de ordem 4, o menor complementar vai gerar uma matriz de ordem 3. Então, toda vez que você vai calcular o menor complementar, o determinante que surge ele vai ser uma ordem a menos do que a tua matriz original. Ok? Bom, vamos lá. Agora, pessoal, o que é um cofator? Tá? O que é cofator de um elemento de uma matriz? Então, olha o conceito aí. Cofator de um elemento AJ de uma matriz quadrada é o resultado do produto de menos 1 elevado a I mais J. Tá? Turma, quem é esse I, quem é esse J? O I é a linha e o J é a coluna do elemento que você está calculando o cofator, certo? Pelo menor complementar. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai multiplicar o menor complementar do elemento que você deseja calcular o cofator por essa expressão aqui, menos 1 elevado a I mais J. Certo? Então, vamos ver. Botei aqui um exemplo, né? Botei aqui a mesma matriz. A formar uma matriz 3 por 3, certo? E eu quero calcular o cofator do elemento A1. Então, o que você vai fazer? Olha só. Cofator do elemento A1. Escreve assim. Então, o que vai acontecer? Como é que eu calculo? Bom, então isso aqui vai ser menos 1 elevado a I mais J, certo? Multiplicado pelo menor complementar do elemento A1, certo? Então, menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor complementar desse elemento, certo? E a gente já viu ali como é que calcula menor complementar. Então, vamos lá. Quem vai ser o cofator do elemento A1? Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes, vamos lá, o menor complementar, vamos eliminar a linha e a coluna do elemento, tá? Então, fizemos isso aqui ainda agora, ó. Peguei esse elemento aqui, ó, elimino a linha dele, tá? E elimino a coluna dele, já que eu estou calculando o seu menor complementar, tá? Então, vai ficar o quê? 3, 4, menos 1 e 5. Certinho? Beleza? Então vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado
E aqui você faz produto, né? Já nós calculamos aqui, deu 19, né? Diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então você vai ter 15 mais 9. Desculpa, 15 mais 4. Certo, turminha? Ó, menos 1 ao quadrado. Galera, é o seguinte, o que vai acontecer? Como aqui nós temos menos 1 e aqui um somatório, esse expoente ou ele vai ser par ou ele vai ser ímpar. A gente tem que lembrar lá do fundamental que da potenciação, né? Todo número elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Tá? Agora, quando você eleva um número a um expoente ímpar, aí depende do sinal da base. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem um número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Mas quando você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Certo? Então, aqui ou vai dar mais 1 ou vai dar menos 1. Depende de quê? Depende aqui do somatório desses expoentes, se vai dar um número par ou se vai dar um número ímpar. Tá? Então, no nosso caso aqui, vai dar menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Porque esse expoente aqui é par. Então, nós vamos ter 1 multiplicado por 19. Então, o cofator é 19. Então, às vezes, o cofator ele coincide com o menor complementar, ou às vezes ele é o oposto do menor complementar. Tá? Por causa desse elemento bem aqui. Ok? Cofator do elemento A21. Então, vamos lá. Cofator do elemento A21. Então, vai ficar menos 1 elevado a I mais J, né? Multiplicado pelo menor complementar do elemento A21. Certinho? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar o cofator do elemento A21 vai ser igual a menos 1 elevado a 2 mais 1. E aqui vamos calcular o menor complementar, eliminando a linha e a coluna do elemento A21. Quem está na segunda linha e na primeira coluna aqui, ó. É esse menos 1 aqui, ó. Tá? Então, eu vou eliminar aqui, ó, a linha que ele está. E vou eliminar ali a coluna que eu eliminei primeiro. E aqui a linha. E aí eu vou formar a matriz com os elementos que sobraram aí. Tá? Então, vou ter aqui 2, 4, 3, 5. Certo? Belezinha? Olha só. Beleza, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter menos 1 elevado ao cubo, né? Menos 1 elevado ao cubo multiplicado. Aqui vai dar 10 menos 12. Olha, turma, já aqui nós temos menos 1 elevado ao cubo, né? Então, o que acontece? Menos 1 ao cubo vai dar 1 negativo, né? Menos 1. Expoente ímpar, tá? Então, fica menos 1 multiplicado por menos 2, que é o 10 menos o 12. Ok? Então, o valor do cofator, menos 1 multiplicado por menos 2, dá 2. Certinho? Tranquilo, né? Mais um. Cofator do elemento A32. Tá? Então, vamos lá. Menos 1 elevado. Vamos fazer logo direto aqui. 3 mais 2, que é o somatório, né? Eu já sei que vai dar ímpar, multiplicado aqui pelo menor complementar do elemento A32. Terceira linha e segunda coluna, está aqui o A32. Ó. Então, vou eliminar aqui, ó, a coluna que ele está. Vou eliminar a linha que ele está. Então, eu vou ter aqui 1 menos 1, 3 e menos 1. E menos 1. Pronto. Certo? Beleza, vamos resolver agora. Então, vai ficar menos 1 elevado à quinta potência. Então, de novo, aqui em cima vai dar um número ímpar. Isso significa que vai dar menos 1 multiplicado pelo menor complementar. No caso aqui, vai ficar 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 3 por 3 dá menos 3. Vem para cá mais 3. Ok? Então, olha só. Nós vamos ter menos 1 elevado à quinta dá menos 1. Que o expoente é ímpar.
Menos 1 mais 3 dá 2. Então, o valor do cofator é menos 2. Certinho? Beleza. Turma, agora eu coloquei aqui como exemplo uma matriz de ordem 4. Só o que vai mudar? Não muda nada. Acontece que quando você for calcular o cofator, que você vai eliminar uma linha e uma coluna, aí você vai ter uma matriz de ordem 3. Aí você tem que lembrar lá da regra de Sarri, que permite que você calcule determinante de uma matriz de ordem 3. Tá? Complica um pouquinho o cálculo, fica um pouquinho maior. Mas o procedimento aí é o mesmo. Tá? Então vamos ver, fazer um exemplo aqui para a gente observar como é que resolve quando eu tenho que calcular o cofator e eu tenho uma matriz de ordem 4. Olha, ele quer saber o cofator do elemento A41. Tá? Primeira coisa, identificar o elemento. Ele está na quarta linha, na primeira coluna. Então esse elemento bem aqui, ó. Esse é o elemento A41. Preciso identificar, porque o menor complementar, ele elimina a linha dele e a coluna. Então tem que saber identificar onde é que está o elemento. Então o cofator do elemento A41 vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor complementar desse elemento A41. Certo? Então, bora lá. Então, o cofator do elemento A41 vai ser igual a menos 1 elevado a 4 mais 1 vezes... Aí vamos colocar logo aqui, turma, o menor complementar, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem que eliminar aqui a linha e a coluna do elemento. Então, eu eliminei aqui a linha, eliminei a coluna, tá? Quando eu fiz isso, eu vou obter a matriz 4, 3, 2, 0, 5 e 1, 3, 2 e 1. Certo? Aí, turma, a gente tem que lembrar lá da regra de Sarri, né? Que é a regra que permite eu calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, né? Vocês estão lembrados, né? Que a gente repete aqui a primeira e a segunda coluna. 2, 0, 5 e 1. E aí vai multiplicando as diagonais. Né? Tanto na ida quanto na volta. Então vamos fazer essa conta. O cofator do elemento A41 vai ser igual a menos 1 elevado à quinta vezes. Certo? Aí você lembra que a gente faz as multiplicações. Ó. Multiplicar aqui as diagonais na ida e as diagonais na volta. Na ida você multiplica e mantém o sinal. Na volta você multiplica e muda o sinal. Tá? Então aqui vai dar 20, né? Mais aqui dá 0. Mais 9. Agora a multiplicação vai ser na volta. Na volta eu multiplico e mudo o sinal, né, turminha? Olha só, vou fazer aqui nas diagonais voltando. Certo? Então vai ficar como aqui? Aqui dá 0, né? Se botar mais 0, se botar menos 0. Aqui vai dar menos 8. E aqui vai dar menos 30. Certo? Então o cofator do elemento A41 vai ser igual a menos 1 à quinta é menos 1. Tá? Aqui vai dar 20 mais 9 vai dar 29. 29 menos 8 dá 21. 21 menos 30 dá menos 9. Então, o cofator do elemento A41 é igual a 9. Beleza? Então, turminha, hoje nós vimos dois elementos básicos para que a gente possa, na próxima aula, resolver o determinante aplicando o teorema de Laplace. Porque o teorema de Laplace ele usa o cofator. O cofator, por sua vez, usa o menor complementar. Tá? Então, a gente viu esses dois elementos para que a gente possa ver essa aula. Tá? Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprender.